Espero que estejam todos bem. Não sei se vocês acompanharam meu post de ontem falando sobre o show da Madonna no Brasil e como aquilo foi definitivamente um ritual satânico, que inclusive é algo comum nos shows da Madonna. Mas algumas pessoas não entenderam muito bem do que se tratava e são, de certa forma, até céticos a respeito desse assunto. Então eu quero esclarecer e tentar provar aqui pra você que Madonna é satanista e que aquele show foi uma adoração explícita a Satanás. Eu não quero ofender ninguém com esse vídeo, não quero que você se sinta triste porque gosta da Madonna ou que você ache que é mais um daqueles vídeos sobre teorias bizarras da conspiração, porque não é. Eu também entendo que, se você não é cristão, isso pode parecer loucura, mas se você não acredita nisso, é cristão e gosta de mim, gosta do meu canal, então me dê esse voto de confiança. Eu não sou hipócrita de dizer que gosto da Madonna, porque não gosto, nunca gostei e nunca vou gostar. Mas também não sou necessariamente uma hater. Eu só acho a Madonna uma das criaturas mais desnecessárias na indústria do entretenimento. Não porque ela é uma cantora de um determinado estilo, ou porque é uma senhora na casa dos 60 anos fazendo danças sexuais, ou qualquer outra justificativa que as pessoas queiram dar, mas simplesmente porque ela é um ser humano que não tem nenhum respeito pelas pessoas. Ela não faz shows para o público dela. Ela faz shows para afrontar e ridicularizar os cristãos. Em absolutamente todos os seus shows até hoje, Madonna deu um jeito de ridicularizar e desrespeitar os símbolos considerados sagrados para o cristianismo. E isso não é de hoje. A Madonna foi uma das pioneiras na chamada rebelião contra a religião, tradicionalismo e principalmente contra a Igreja Católica. Inclusive, ela já foi excomungada pela Igreja Católica algumas vezes. A primeira vez foi em 1989, com o lançamento do clipe Like a Prayer, que tem a letra extremamente sexual e apresenta alguém que seria Jesus, e ela dá um beijo na boca desse Jesus. Mas esse clipe foi bem leve comparado ao que estava por vir ao longo dos anos. Hoje ela faz questão de mostrar pactos, rituais perturbadores para qualquer público que seja, dizendo que é arte, libertação, rebeldia, etc. E eu entendo que essa ideia de pregar liberdade, principalmente sexual, os direitos das mulheres e o empoderamento feminino, ou como quer que ela queira chamar, atrai muitas pessoas, porque o discurso é de certa forma interessante. Mas a maneira como ela dissemina esse discurso é extremamente desrespeitosa e definitivamente satânica. E foi exatamente essa apelação sexual bizarra que fez a Madonna ser o que ela é hoje. Não foi exatamente o talento musical que ela tem, mas esse talento foi totalmente ofuscado pelas performances chocantes dela. Foi o seu jeito sem pudores e extravagante que fez sua carreira ser o que é hoje. E, sinceramente, pode até ter funcionado naquela época, essa tal revolução, liberdade sexual, foi impactante naquela época, mas hoje não é mais. Ela continua fazendo esses espetáculos bizarros, dizendo que está quebrando tabus, mas ela esqueceu que ninguém tem mais pudores quando se trata de sexualidade. As pessoas não têm mais medo de dizer que são isso ou aquilo, mas ela sabe que essa imagem de quebradora de tabus ainda tem impacto nos emocionados e nas pessoas que não usam muito o cérebro para pensar sobre o porquê das coisas. Sexo vende, e foi exatamente o que aconteceu no show dela no Brasil. Então, durante o show no Rio, Madonna mais uma vez trouxe a velha história da quebra de tabus. Como sempre, ela performou cenas explícitas de sexo com os dançarinos e outras cantoras, como Anitta, Pablo Vittar, cenas que não deveriam nem serem transmitidas na televisão. Mas claro que a Globo não perderia a oportunidade de propagar algo assim, não é? Claro que não. E o tragicômico é que você vê as pessoas enlouquecidas, inclusive famosos, aplaudindo enquanto ela simulava aqueles atos sexuais. Os mais emocionados acreditavam que Madonna estava protestando. Eu sou livre, é meu corpo, minhas regras, agindo como se isso fosse revolucionário, como se ela ainda estivesse revolucionando uma era que simplesmente não existe mais. E esse discurso vitimista de que as pessoas não podem dizer quem são, não podem dizer do que gostam, é totalmente ridículo. Olha só o que a Anitta e a Luísa Sonza fazem nas redes sociais, nos shows. Não existe mais pudor, a não ser que você vá para o Oriente Médio e tente fazer isso, mas o restante do mundo tá pouco se lixando para você e sua sexualidade. Madonna sabe que a era da revolução sexual já passou.
Agora ela quer pregar a libertinagem, o que é totalmente diferente. E se você não tiver o discernimento correto para diferenciar essas coisas, você acaba achando que é tudo a mesma coisa, o que não é. E o que isso tem a ver com o ritual satânico? Bom, além da zombaria com os símbolos cristãos, outras formas de ritualizar qualquer coisa que seja, é usando o sexo e a arte. O sexo e a arte, principalmente a música, transmitem uma energia fortíssima. E isso é ciência, é comprovado cientificamente. E através dessa energia, dessa vibração musical que é capaz de penetrar sua alma, seu espírito, você tem o poder de manifestar. O ritual nada mais é do que um manifesto. Um manifesto é uma declaração pública, onde se anunciam as intenções, os motivos ou as visões de uma pessoa. O que então Madonna tenta anunciar com essas apresentações repletas de sexualidade, promiscuidade e baixa vibração musical? Me responde aí nos comentários. Isso vai te ajudar em qualquer coisa positiva que seja? Vai te ajudar a ser um ser humano mais caridoso, te ensinar a amar mais seu marido, sua esposa? Não. Aquele manifesto, aquela vibração, faz as pessoas aflorarem seus desejos mais sombrios. Eu sou livre, eu posso tudo. E esse desejo de liberdade sem correntes é muito perigoso, gente. Pessoas ficam mais inclinadas ao adultério, mais inclinadas à promiscuidade sexual. E isso traz muitos males para nossa alma. Nós, seres humanos, temos um instinto meio selvagem. Se não nos policiarmos, pelo menos a grande maioria de nós, esses instintos podem destruir nossas vidas. Me contem aí nos comentários quantas vidas, quantos casamentos vocês já viram serem destruídos por causa de promiscuidade sexual. Eu nem consigo contar. Você pode me dizer o que quiser e não é obrigado a concordar comigo, mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estavam naquele show foram embora com um vazio ainda maior dentro da alma. A Madonna chegou até citar trechos da Bíblia Sagrada no show repleto de atos sexuais. Pra que declaração mais explícita que essa? As imagens que você está vendo nesse vídeo não são uma mera expressão artística, elas são, de fato, uma manifestação contrária a Deus, ao Criador. E isso não é coisa de religioso. O mundo é dividido entre luz e trevas, e você não pode me dizer que isso aqui representa a luz. Sobre a questão política, eu não quero me aprofundar muito porque eu sei que muitos vão dizer que não foi gasto tanto dinheiro público assim e que o show foi patrocinado por companhias privadas e tal, mas pra mim, R$1 gasto naquele pão e circo ali já é dinheiro demais. Imagine na casa dos milhões. Infelizmente, é isso que a maioria dos brasileiros foram doutrinados a querer: pão e circo, os verdadeiros problemas que se explodam. E isso é uma arma que muitos políticos usam para guiar as massas, e Madonna é a pessoa perfeita para isso. Ela prega a libertinagem, faz homenagens a Che Guevara, que se você estudar um pouquinho de história e tiver uma mente mais aberta, vai ver que na verdade ele era um monstro, um assassino psicopata, uma pessoa sem pudor, que odiava as minorias e que não tinha limites para alcançar o que ele queria. Ele não é um revolucionário que lutava pelos menos afortunados, como muitas pessoas acham. Che Guevara era um assassino. E Madonna já mostrou várias vezes que não gosta do Brasil, ela não gosta dos brasileiros, ela não está nem aí para aquele povo que estava lá se matando e idolatrando ela. E o mais interessante de tudo é que os artistas que se dizem tão corretos, tão perfeitos, cheios de amor para dar, não percebem a gravidade de tudo isso. Inclusive, alguns levaram seus filhos pequenos para aplaudir tudo aquilo. Angélica e Luciano Huck levaram sua filha menor, uma criança, para assistir aquele show horroroso da Madonna. Eu fico me perguntando o que eles disseram para ela quando chegaram em casa. E sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, eu realmente não associo, porque o show foi programado antes dessa tragédia terrível acontecer. Mas não dá simplesmente para ignorar o fato de que é perturbador pensar que, enquanto várias vidas foram perdidas nessas enchentes, o pessoal do Rio de Janeiro estava celebrando a Madonna simulando sexo oral no palco. É de partir o coração. Amigos, eu realmente não quero ser aquela pessoa que vai apontar o dedo para você e dizer o que você tem ou não que fazer. Eu quero apenas usar essa plataforma para falar do que eu acredito.
E eu sei que eu tenho muitos defeitos e cometo muitos erros como ser humano, mas esse não é um deles. E se você é cristão e acha esse tipo de coisa normal, eu acredito que você precisa rever a sua fé. Sua alma é muito mais importante do que tudo isso. Nós estamos em uma batalha, mesmo que você não veja. Você não precisa deixar de gostar de tudo, mas você precisa começar a prestar mais atenção naquilo que afasta sua alma de Deus. Isso vale para todos nós. Eu, como cristã, acredito que algumas religiões são seitas demoníacas, sim. Eu falo sobre elas e explico o porquê de acreditarmos que é assim. Mas eu vou desrespeitar? Vou zombar de pessoas que seguem essas religiões? Jamais. Eu duvido que Madonna faria isso com os muçulmanos, com os hindus, com os budistas. Nunca. E como uma seguidora falou em um comentário, eu acho até que ela apagou o comentário. Mas ela disse que pior é o que os políticos fazem, o que os pastores corruptos fazem, etc. E de fato isso é devastador. Mas uma coisa não elimina a outra. E eu posso te dizer assim como eu disse para ela: perder seu dinheiro para o governo, perder sua admiração por um líder político ou pastor de igreja, não está nem perto de ser tão ruim quanto perder sua alma para o inferno. Não é brincadeira, gente. Então eu te peço com muito carinho para compartilhar esse vídeo com alguém que você ama e me perdoem pelo desabafo. Eu quero muito que esse vídeo sirva como um despertar. Mas se não servir, não tenha ele como ofensa. Prometo que não foi a minha intenção. Eu amo vocês. Beijos no coração.